Estamos de volta com o Religário. O Religário desta semana está sendo gravado no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas, com apoio técnico da TV PUC. O professor Tiago Adão Lara é o nosso convidado. Nós estamos falando sobre aquelas disposições necessárias ao filósofo, à filósofa, mas na verdade a todo ser humano, nós poderíamos dizer, não, professor Tiago? Sim. Inclusive, eu fico pensando que muitas vezes quem se dedica à filosofia esquece que a base da filosofia é a reflexão da humanidade inteira, né? Então, temas que a filosofia coloca, ela não construiu a partir de um nada que ela inventou. Ela se volta sobre a reflexão e sobre essa reflexão já expressa em processo cultural que está aí, né? Uma das coisas que eu fico pensando muito, que no Brasil talvez não se leve a sério, é toda a riqueza de reflexão que as religiões produzem, né? E que a um certo momento foi colocado de lado como coisa ultrapassada. No entanto, a grande problemática da vida, na sua dimensão de inserção no processo histórico e na sua dimensão de transcendência como liberdade ou determinismo histórico, isso as religiões colocaram sempre, né? Colocaram numa linguagem diferente, né? Isto numa estrutura de vida que era diferente, respondendo a exigências que não eram as nossas exigências e que nós hoje talvez, inclusive eu digo isso mesmo no campo religioso, às vezes a gente já não sabe colocar, como antigamente, a reflexão religiosa sobre colocar. Então veja, volto àquilo, o livro sobre o qual se debruçou o filósofo, e se ele não se debruça sobre ele, tudo o resto é inválido, é o livro da vida na sua multiplicidade, na sua complexidade, na sua pluralidade de manifestações, né? Então eu acho um grande erro esse de academia considerar certas manifestações culturais como ultrapassadas. Sim. Hoje a gente fala de crise da filosofia e muito disso está relacionado à crítica a um modelo de filosofia. Sem dúvida. É disso que se trata? Veja, hoje, como ponto de partida para toda a reflexão contemporânea sobre a cultura ocidental, se toma a pessoa de Nietzsche. O que Nietzsche fez? Nietzsche foi um crítico acerbo e profundo da cultura ocidental. E Nietzsche encontrou no processo cultural ocidental um sintoma de doença. Ele achava que toda a cultura ocidental, no fundo, adoeceu de anemia, porque tanto o cristianismo como o pensamento paralelo, que é o pensamento metafísico, porque o cristianismo que nós temos aqui, hoje, é um cristianismo que passou pela mediação da cultura grega. Sim. Né? Então, metafísica e teses religiosas fizeram um casamento bastante harmonioso na Idade Média e que, embora contestado depois, na realidade a concepção metafísica conservou a matriz de pensamento teológica, tanto é que Heidegger vai dizer que é a matriz ontoteológica. Exato. Na verdade? Sim. O que Nietzsche diz? Que essa matriz foi uma matriz que dominou sobre o homem, impedindo o desenvolvimento da sua energia vital, com medo da violência, quer dizer, e aí é que ele faz a genealogia da moral. A moral, no fundo, foi a grande subjugação do homem, no sentido de educá-lo, mas educá-lo no sentido pejorativo, no sentido de impedir que ele se tornasse violento, né? A partir daí, então, tanto os dogmas religiosos, as verdades religiosas, sim, como as verdades metafísicas, passaram a ser consideradas como as não-verdades. Quer dizer, verdades para um determinado poder sobre o homem. E a grande verdade, a verdade nova, seria justamente o desmontar, né? O desmascarar essa situação. O que Nietzsche faz de uma maneira cáustica e às vezes até injusta, não olhando todas as instâncias. Embora em alguma parte Nietzsche reconhece que, por exemplo, o valor da religião para que o homem pudesse viver. Mas, no fundo, ele é profundamente negativo nesse sentido, né? Mas, a partir daí, eu acho que nós podemos perceber o que há de válido nessa crítica e o que há de pistas novas que se abrem para o pensamento
E na sua visão, quais seriam essas pistas novas? Pois é, aí que está. Eu acho que a grande pista nova, né, eu fico vendo assim, a gente encontra na pregação evangélica. Quando Jesus se rebela contra a visão unilateral do que se interpretava a lei em função de Deus, a lei é uma espécie de mandato de Deus contra o ser humano. E Jesus diz: não, a lei é a favor do homem, né? O sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Então eu acho que essa morte de Deus e essa morte do homem, como pleiteia Nietzsche, mas deste homem subjugado pelas forças de dominação, é a morte para uma ressurreição na liberdade. Eu estou acabando de escrever um texto no qual eu estou tentando dizer assim, que é muito claro e fica muito claro para nós o valor da crítica que esses desconstrucionistas fizeram. Agora não fica muito claro as pistas que eles nos dão para, retomando a liberdade, o impulso da vida, encontrar uma maneira de conviver. Eu acho que o grande desafio hoje é um desafio ético, né? Sim. Como conviver um desafio de liberdades que se desafiam, porque a gente fica muito preocupado com a violência que está aí, mas a violência não é alguma coisa que veio de fora para a história da humanidade. A violência ela está inserida no contexto de liberdades em confronto, né? Liberdades em confronto. E há uma terrível perspectiva que é a liberdade de não querer conviver com a outra, que seria um mal radical, né? E isto é uma coisa que é um desafio e um escândalo para nós. Mas apesar disso, a humanidade continua a apostar que, apesar dessa possibilidade terrível, existe chances de a humanidade se construir para si uma vida na razoabilidade, não naquela certeza absoluta que a metafísica apresentava e que a religião apresentava. Sim. Seria possível identificar aí um problema fundamental da nossa época? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer dizer, o homem moderno foi plasmado com essa sensibilidade para dominar a natureza, mas muito pouco sensível para administrar o jogo das liberdades. E não só administrar, para adquirir gosto, que é nesta administração da liberdade que está o mais bonito da vida. Veja, quando nós queremos, e eu digo enquanto católico, por exemplo, quando a gente quer mostrar a sabedoria de Deus, a beleza de Deus, a gente apela para a natureza. Olha como a natureza é grandiosa, etc, etc. Mas nunca vi alguém apelar: olha como Deus é poderoso de fazer o ser livre. O ser livre e acreditar que na liberdade eles são capazes de conviver e encontrar nesse jogo das liberdades, em diferenças de interesses e de visões e de ideias e de ideais, eles encontram o sabor da vida. Então, para mim, a educação toda hoje, ela está centrada nisto: como formar uma nova geração que não pense que o único prazer possível ao ser humano é dominar a natureza, mas é, antes de tudo, saber administrar o jogo das liberdades, encontrar aí o sabor da existência. Pensando numa cultura que valoriza muito o consumismo, né? E o prazer que o consumo proporciona. Onde é que fica essa temática da liberdade? Você veja, na realidade, o que se apresenta hoje como vida feita? É a vida do indivíduo que agora pode consumir o máximo. Mas o que na realidade nós consumimos? Objetos que nós construímos. Objetos que nós construímos. E aí nós somos continuamente orientados para ser peritos em administrar o jogo dos objetos, a aquisição dos objetos, a exploração dos objetos, mas jamais somos formados para encontrar prazer no diálogo, na amizade, na convivência. E é interessante porque
nos primeiros e segundos séculos do cristianismo, não ainda sob a influência do helenismo, os filósofos estavam muito mais preocupados com a convivência, com o cultivo de si mesmos, o cultivo da amizade. Veja Cícero tem de Amitício, e hoje isso praticamente surgiu. Hoje, quando você pensa em cultura, é ciência, técnica, domínio da natureza. Não é isso? O indivíduo que se dá às outras dimensões da vida é um artista meio assim, irreal. É um filósofo. É um filósofo, é um artista, tá entendendo? Não pisa o chão. E a realidade maior para nós é a realidade da liberdade. Isso que me inculca como mostrar, por exemplo, como é bom você entrar em contato com o outro, como é saboroso a conversa. E aqui eu me lembro um pouco aquilo que foi a minha experiência de criança. Como meu pai ficou aposentado provisoriamente e não podia trabalhar, então a nossa casa se tornou, depois de vencido aquele primeiro preconceito contra a tuberculose, se tornou um ponto de encontro dos homens e das mulheres da cidade. Então lá em casa era uma conversa toda noite de muita gente. E nós adorávamos ver os adultos conversando. E eu aprendi esse sabor da conversa. Aliás, eu gosto muito, estou falando muito aqui, mas quando eu estou com um grupo, eu prefiro ouvir a palavra, saborear a conversa, ver como que os homens são inventivos, criativos, safadinhos às vezes, né, com subterfúgios, como é bonito essa trama da convivência. Sim. Iniciamos falando da família e concluímos o programa de hoje falando sobre a família. Agradeço muito a sua participação no Religário de hoje e agradeço por você continuar conosco no programa da semana que vem. O Religário de hoje conversou com o filósofo Tiago Adão Lara. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você saber mais informações sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, acesse a nossa página. O endereço é www.pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje foi gravado no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas, com apoio técnico da TV PUC. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.